Boa noite, pessoal. Mais uma live. Live de hoje entrevistando Roberto Correia, o gordo, faixa preta sexto grau, campeão mundial, tetracampeão pan-americano, com muito assunto aí pra gente bater um papo. Estão entrando aí. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live de hoje, entrevistando. Já vamos fazer o convite pro campeão aqui. Live de hoje é entrevistando Roberto Correia, o mestre Roberto Correia, o gordo, faixa preta sexto grau. Boa noite, mestre. E aí, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tá tudo bem. O áudio aí tá bom? Graças a Deus. Tudo bem, tá tudo ótimo. Tô te ouvindo perfeitamente. Imagem bem legal. Tá ótimo. Todo mundo entrando aí, pessoal. Boa noite para vocês. Hoje, a live de hoje é entrevistando o mestre Roberto Correia, o gordo, faixa preta sexto grau, campeão mundial, tetracampeão pan-americano, bastante história aí. Mestre, queria que você se apresentasse aí, o pessoal já está chegando na live, Fala falasse aí, um pouquinho. boa noite. Como você falou aí já, desculpa, tô ajeitando aqui. Pode ficar tranquilo, é assim Sou mesmo. faixa preta, meu nome é Roberto Lima, né? Meu apelido é Gordo, o pessoal me conhece como Gordo, mais no meio do jiu-jitsu. Até na minha vida mesmo, até minha família me conhece mais como Gordo que como Roberto. E é isso, cara. Sou professor de jiu-jitsu vai fazer quase 30 anos. É o que eu venho fazendo aí da minha vida. Assim, até essa semana eu estava conversando com os amigos. Na realidade, foi uma live com o Jean-Jacques e ele perguntou o que era o jiu-jitsu para mim, né? Assim, para definir. E é difícil, porque o jiu-jitsu como eu falei, é o que eu faço, que eu venho fazendo profissionalmente e que move a minha vida toda nos últimos 30 anos, né, cara? Assim, eu faço jiu-jitsu há 35 anos, 34, 35 anos, mas, assim, 100% focado e tudo há 30 anos dando aula, praticamente. Perfeito. Mestre, você começou bem cedo, né, no jiu-jitsu, né? Se eu não me engano, você era adolescente ainda quando encontrou lá na Barra, apesar que você já desde a infância já tinha conhecimento com o pessoal, o Ralph, o próprio Ryan, mas iniciar mesmo no jiu-jitsu, o senhor iniciou lá com a família Machado, né? Então, eu comecei com 15 anos, né? Mas eu estudei com o Ralph desde o do pré-primário. Então, desde 7, 8 anos de idade, a gente estudava junto, a gente era amigo. Mas a realidade é que na Barra da Tijuca ali não tinha o jiu-jitsu, praticamente. Eles iam para Copacabana treinar na época. A academia do Hollis era em Copacabana. Hum, Quando o Hollis faleceu, o Carlinho assumiu, o Carlinho ainda ficou lá, acho que um ano, Carlos Grace Júnior, e daí que ele veio para a Barra. Isso era já 80 e pouco, 83, se não me engano, 84. E eu comecei a treinar em quase 86, final de 85. Como você falou, com os Machados, mas bom, só para resumir, os irmãos Machado, o Jean-Jacques, o Rigan, o Roger, o Carlinhos Soneca e o Johnny, eles são primos de primeiro grau do Carlinhos Grace. A mãe deles é irmã da mãe do Carlinhos Grace. A tia deles, né, foi casada com o Carlos Grace. Então, eles são praticamente são família, né? E eles é que davam aula na Barra Grace quando eu comecei. Então, assim, eu treinei minha vida toda na Barra Grace, desde o início, só que eles eram o meu primeiro professor, que era o que dava a aula para os que hoje em dia, como se fosse para os iniciantes ali, né? Era o Carlos Grace Machado, não, Carlos Grace, era o Carlos Machado, Soneca.
Então, e o Jean-Jacques era instrutor, o Jean-Jacques era faixa roxa quando eu comecei. E o Renzo também era faixa, tinha acabado de pegar roxa, alguma coisa assim, e era instrutor da academia também. Mas os meus professores principais até a faixa marrom foram o Carlos Soneca e o Jean-Jacques Machado. E eu Nossa, peguei, que legal. mas sempre Pode na falar, Gracie mestre. Barra ali, né? Não, perfeito. Mestre, só eu fiz a introdução no início, mas esqueci de falar. A qualquer momento, eu tenho um enredo aqui, mas o senhor pode contar uma história, pode não se apega ao texto, às perguntas, não. Pode ficar à vontade falando, ó, tem uma história curiosa, foi com o Cavaco, foi com outros assim. E pessoal, Tranquilo. quem está chegando agora, essa live vai estar 100% postada ainda hoje, daqui a umas horas, lá no YouTube. Então, clica na setinha no aviãozinho aí, já manda para os seus contatos e segue lá o canal Márcio Liamari no YouTube. Vai estar a live completa lá, com outras. Mestre, eu vi uma live também, ó, até um depoimento do Zé Beleza, né, o Leão Teixeira, que quando ele dava aula para as crianças lá, e vocês também já eram uma turma mais avançada, o senhor, o Renzo, treinando lá na academia, né? Nessa época, foram feitos ainda a base, o senhor ainda não era instrutor, né? O senhor foi, ou só treinava como lá É, na barraca? eu treinava o Zé Beleza, quando eu comecei, o Zé Beleza era marrom, ele pegou a preta em 86. Foi assim, logo que eu tinha começado, o Zé pegou a preta. Eu me lembro assim, vagamente dele de marrom. Ele sempre foi professor de criança. E é o jeito que o Jean-Jacques até comentou, o jeito que muita gente começa dando aula para criança e depois vai para os adultos. E com certeza o Zé Beleza dá aula para adulto também, lógico, mas Sim. ele continuou o foco dele com as crianças. O Zé realmente ele veio da educação física e tudo, então ele sempre foi muito focado em melhorar o ensino de criança, né? O Zé, e ele dava aula de manhã para adulto. E eu treinava às vezes de manhã com ele, quando não tinha escola, ou algum feriado, sábado, etc. Eu treinava com o Zé de manhã também. E o meu irmão, que começou mais novo do que eu, né? Ele começou um pouquinho depois do que eu, mas bem mais novo, que ele é 4 anos mais novo. O meu irmão foi aluno do Zé. Ele foi uma dessas crianças do Zé, o Ryan, treinou com o Zé ali. E, como o Zé falou, a gente já era adolescente, né? 16 anos, 15, 16, 17 anos, já treinava com os adultos, né? A gente já fazia parte ali da turma dos adultos. Mas o Zé sempre teve assim, contato direto com a gente, porque assim, mesmo quando ele não fosse dando aula, ele estava no tatame com a gente, estava treinando, que quando acabava a aula dele de criança, que vamos dizer, não me lembro exatamente, mas devia ser de 5 às 6 da tarde, acabava a aula dele, ele ficava no tatame ali para a aula dos adultos. Com certeza, eu, ali ainda no final das faixas azul, começo da faixa roxa, ajudei o Zé ali algumas vezes com as crianças. E eu, na faixa marrom, eu fui ser instrutor na academia dele, que ele está lá até hoje, que é ali na Gávea. Foi o meu começo ali de jiu-jitsu ali, dando aula. Foi uma das pessoas que eu aprendi bastante coisa, foi com o Zé, na Gávea. E hoje ele é referência no ensino kids, né, jiu-jitsu. Ele tem acho que quatro academias, né, que são referência em todo o Brasil de aula kids para jiu-jitsu, né? O Como eu Zé falei, Biagi cara, Brasil. ele é um dos caras assim que sempre quis desenvolver cada vez mais o ensino de criança, sempre focou nisso e realmente desenvolveu. Hoje em dia, um do foco dele, hoje em dia, que eu tenho visto, que eu tenho falado com ele, é os cursos que ele tem feito, né, cara? Curso para instrutor. Ele viaja aí até para o exterior, Inglaterra, às vezes Estados Unidos, mas principalmente o Brasil. Ele tem viajado dando os cursos dele e passando experiência, né, cara? Método de ensino. Às vezes, muita gente, assim, vamos dizer, eu não dou aula, talvez exatamente como ele, que eu tenho outras influências também, que eu tive muita influência do Jean-Jacques, do Carlinhos Soneca, do Renzo, mas eu aprendi muita coisa com ele e uso muita coisa do que ele me passou, entendeu? Principalmente na parte de infantil, né? A linguagem, as brincadeiras, a linguagem, a linguagem metafórica, né? Às vezes de falar, entendeu? Lúdica, né? Lúdica, Linguagem exato. lúdica das crianças.
Não, é sensacional. Eu falo porque hoje a bandeira que eu estou abaixo, né, na G13, é toda a metodologia desenvolvida por ele. Então, eu acho sensacional. Então, dou aula para criança também. E é bem legal mesmo a metodologia. Você aprende muito e também ensina bastante. É, Mestre, tem um pode fato falar. curioso com a aula de criança. Eu fiquei... Cara, eu dei aula para criança ali no começo e depois... Bom, acabei focando mais em adulto. Minha academia tinha aula de criança, mas eu sempre tive instrutor. Sim. E eu parei realmente de dar aula para criança. E agora, 6 meses atrás, o rapaz que era meu sócio aqui na Flórida, ele que dava aula para criança com meu filho. E ele desistiu, foi fazer outra coisa e largou o jiu-jitsu, no caso, largou de dar aula, né? Desistiu de trabalhar com jiu-jitsu. E meu filho ainda é faixa roxa, é instrutor, e eu senti a necessidade de estar ali com meu filho, né? Para continuar ali ajudando ele. E eu, nos últimos 6 meses, eu tenho dado aula de criança diariamente. E Nossa, tô, que legal. tô gostando muito, assim, é uma coisa que está me fazendo regostar, não existe essa palavra, né? É, tipo, me interessar de novo pela aula de criança, entendeu? Muito bom, mestre, muito bom. Vendo assim, o senhor falando, uma pessoa renomada, que treinou de vários campeões, falando de reaprender, de gostar novamente de dar aula para criança, isso dá mais incentivo para quem está, os faixa preta, que pega a faixa preta, eu só vou dar aula para adulto, cansei de dar aula para criança. Tem que ser um legado, assim, ó, ver o senhor vai pegar já, daqui 2, 3 anos, o 7º grau, e ver uma pessoa falando assim, e fala assim, eu tenho muito que aprender ainda, então não adianta eu me posicionar agora. Na realidade, Mestre, a vida é um aprendizado, né, cara? E com as crianças, você sempre aprende muito com as crianças também. Isso é que é interessante. Eu, por exemplo, agora nesse negócio de quarentena, eu tenho dado aula live, né, online, live não, aula online para as crianças. Principalmente, estou dando para adulto também. Mas as crianças gostam mais da aula online. Não sei exatamente porquê, mas elas se identificam mais. E, cara, todo dia é um aprendizado. é sensacional, né? São bem espontâneos, né? Então a gente Claro. aprende demais com eles. Mestre, aí o senhor pegou conquistou a faixa preta em 93, correto? Sim, janeiro de 93. Voltando um pouquinho para trás, porque eu também eu sou um dos caras que defendo que o senhor é inventor da meia guarda. Sei que a meia guarda já existia, mas era uma meia guarda defensiva. Era uma posição a gente fala que era marrona, né? Se é um marrão, era para repor a guarda ou simplesmente. Mas você inventou uma desenvoltura de ataque, de raspagens, de ida para as costas. Então, eu concordo que o senhor foi o inventor da CBA-guarda. Mas ela nasceu de uma lesão, né, mestre? Conta um pouquinho pra gente. Sim, é. Às vezes, quando eu falo que eu não sou inventor, não é que realmente eu fui o primeiro que comecei a desenvolver essa parte mais ofensiva, entendeu? Veio de uma lesão, foi uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Eu era faixa roxa e eu até então não sabia que era ligamento cruzado, era só uma lesão de joelho. O médico estava na dúvida se era menisco ou ligamento. E a medicina, isso bota aí que foi em 88, 89, a medicina muito menos avançada, né? Negócio de exame, essas coisas. E eu acabei não fazendo a cirurgia de cruzado. E convivi com essa lesão aí durante 20 anos da minha vida. Exatamente dos 18 aos 37 anos eu convivi com essa lesão. Então, cara, foi de uma necessidade, entendeu? O que eu digo é que, quando eu digo que Eles não é parecem inventar, que. eu nunca pensei em inventar. Eu Entendi. simplesmente estava sobrevivendo ali e sentindo a necessidade de um contra-ataque, de atacar, que eu não posso só ficar me defendendo, entendeu? Vou passar a vida toda me defendendo. Eles Então, tinham engessado a perna do senhor, né? é, um médico de primeiro engessou, aí alguns outros médicos que eu fui consultar e conhecer me falaram que não se engessava joelho, que não era bom, mas até então o médico que eu tinha ido esse primeiro era um bambambam, era médico
entendeu? De bailarina, etc. Então eu fiquei na dúvida, acabei removendo o gesso um pouquinho antes da hora que o médico orientou. E, bom, e aquele negócio, né, cara? Aquela lesão que vai e volta, não melhora, sempre com dor. Mas cara, eu adorava treinar e não conseguia ficar sem. Eu tinha 17, 18 anos de idade, faixa roxa, 18 anos. E eu queria treinar, cara. E fui dando meu jeito, entendeu? Com dor. Às vezes eu vejo aluno, às vezes até meu filho reclamando de dor, né? Que tá doendo. Eu falo, mas dor faz parte, né, cara? O dia, não me lembro o dia que eu acordei e dormi sem ter alguma dor. É, as falanges das mãos, os ligamentos, perna, cotovelo, joelho, Exato. ombro, Tive dor nas costas eternamente. durante muitos anos. Hoje em dia, graças a Deus, estou bem, mas durante muitos anos eu tive problema de lombar. Principalmente quando treina em alto desempenho, né? Você entra, se esforça, você acaba se exigindo mais do corpo, né? Então a dor acaba sendo uma parceira, né? Mesmo nos treinos. Com a vontade da gente evoluir, a gente acaba sempre exigindo mais do que o corpo aguenta, né? Maravilha. Mestre, aí então, né, pô, teve a necessidade, né, de desenvolver um jogo, né, por causa que queria treinar e para que a lesão não atrapalhasse, acabou que fazendo isso. E em 93 o senhor pegou a faixa preta, né, conquistou a faixa preta. Sim. Aí foi treinando de 93, 94, aí foi em alto desempenho, né? Treinando, como que conciliava ser instrutor, dando aula para treinar para campeonato, essas coisas, mestre? Então, eu comecei a dar aula muito cedo, cara. Hoje em dia, assim, eu vejo como foi cedo. Eu comecei a dar aula na faixa roxa. Eu era instrutora da academia, sempre ajudei o Jean-Jacques muito nas aulas dele, nas aulas particulares, nas aulas em grupo. E pintou uma academia lá no Recreio dos Bandeirantes, que era um bairro ali no Rio de Janeiro, que era um bairro bem distante, um bairro pequeno. Não existia jiu-jitsu nesse bairro, não tinha. E pintou uma academia lá e para mim e para o Ralph darmos aula. E a gente começou a dar aula nesse lugar, de faixa roxa ainda. Então, mas eu sempre dei aula 3 vezes na semana e nos outros dias eu treinava. Assim, eu treinava todo dia, mas eu sempre dei aula mais segunda, quarta e sexta. Entendeu? Durante muitos anos da minha vida. Botei mais foco em dar aula segunda, quarta, sexta, terça, quinta eu dava mais aula particular e treinava. Então, eu sempre conciliei bem essa parte de treinar com aula. E como eu te falei, já isso desde 20 anos de idade, que é a única coisa que eu faço na minha vida. Eu já tinha parado de estudar, já tinha completado a escola, né? E acabei não fazendo faculdade. Minha faculdade realmente foi o jiu-jitsu. Então, cara, o meu tempo era 100% dedicado ao jiu-jitsu. E um fato, outro dia alguém me perguntou na live, assim, sobre meus alunos, que eu tinha alguns alunos desde novo, que eu sempre tive aluno competindo e de destaque. Acho que um dos motivos era esse, que eu dava o exemplo. Eu, nessa época, desde o começo que eu dava, eu competia também, além de ser árbitro. Então, eu dava exemplo, eu estava sempre nos campeonatos, então os alunos acabavam se interessando. E eu aprendi com o Jean-Jacques isso também, de treinar com meus alunos. Eu sempre treinei muito com meus alunos. Então, a minha rotina era, vamos dizer, treinar de manhã na Barra Grace e de tarde dar aula e treinar com meus alunos. Sempre no final da aula eu rolava com os alunos quase todos, etc. E eu acho que isso ajudou muito o desenvolvimento deles também, cara, porque é um contato direto com o professor ali, entendeu? Que desenvolve muito. Então, assim, quando eu peguei a faixa preta, em 93, como você falou, a minha rotina já era essa. Então, não foi em 93 mudou muito, não. Foi tipo assim, foi acontecendo e eu já estava nessa rotina. Mas isso, você e o Ralph davam aula no Recreio, até que foi quando que o mestre Jean-Jacques e o Regan foram para os Estados Unidos e você efetivamente começou a treinar com o mestre Carlinhos? Então, esse tempo todo,
de Gracie Barra, de Barra Gracie ali, o Carlinhos era o mestre da academia, o Carlinhos era o dono da academia. E os Machados eram os responsáveis, o Rigan acho que era sócio do Carlinhos, mas eram eles que estavam mais envolvidos nas aulas diretamente com a gente, principalmente que eu era juvenil, né, que seja. O Rigan foi o primeiro a ir para os Estados Unidos, a vir para os Estados Unidos. O Rigan veio, se não me engano, em 88. Depois veio o Carlinhos Soneca em 89, mais ou menos. E o Jean veio, se não me engano, em 91. 91 para 92. Quando o Jean-Jacques veio, final de 91, acho. Quando o Jean-Jacques veio, eu já era faixa marrom. Assim, há um ano, vamos dizer. Eu, o Sonequinha e o Flávio. Nós três éramos os três faixa marrom do Jean-Jacques. Quando ele saiu do Brasil, eram nós três. Ele não tinha faixa preta no Brasil, se não me engano. E, assim, muita gente até especulou da gente ficar dando aula, porque o Jean-Jacques, nessa época, era Barra Gracie, mas o Jean-Jacques dava aula numa locação e o Carlinhos em outra. Os dois eram Barra Gracie, mas eram dois lugares separados. Muita gente especulou do Soneca ficar, talvez continuar dando aula e tudo, que os alunos gostavam muito da gente. Mas, como eu falei, cara, a gente tinha 20 anos de idade, entendeu? 21, 20 anos de idade. E competidor. E essa época eu já tinha a minha academia lá no Recreio, no Novo Leblon. Então, assim, o Jean-Jacques acabou passando todos os alunos, né, a gente, para o Carlinho de volta. A gente já treinava, na realidade, o time de competição já treinava nas duas, entendeu? E o Carlinho passou todos os alunos de volta para o Carlinho. E o Jean-Jacques passou todos os alunos de volta para o Carlinho e veio para os Estados Unidos. Acho que foi 91 ou comecinho de 92. Mas acho que foi final de 91. Não, maravilha. Qual foi um período, mestre, que teve o chefe, como que é o nome do, anotei aqui, teve a divisão do, porque o senhor quando era head coach da Barra tinha outro que era responsável e houve um racha na Barra Gracie, não teve? Então, eu nunca fui professor de jiu-jitsu oficial da Barra Gracie, né? Como eu estava sempre lá, e eu estava em todas as competições, eu tinha uma liderança com muita gente lá, e sempre me dei muito bem com os alunos todos, e eu estava todo dia lá, então eu estava ajudando, mas eu nunca fui assim professor contratado ou assalariado que seja. Durante todo esse tempo, eu dei aula no Novo Leblon, que é um condomínio na Barra da Tijuca também, como se fosse... Cara, bota aí que seja 8, 9 quilômetros da Barra Gracie, mas com trânsito, etc., dá meia hora. Então, nessa época de 90 e pouquinho, começou a equipe de MMA da Barra Gracie. E daí sim, o Carlinho me botou como head coach do MMA. Então, esse período foi um período que eu dei aula na Barra Gracie de manhã. Nossos treinos eram na parte da manhã, se não me engano, 9 da manhã, alguma coisa assim, e tinha um treino às 4 da tarde, que eram os horários para não atrapalhar o jiu-jitsu, que com certeza o carro-chefe era o jiu-jitsu, né? A parte comercial, e tinha essa equipe de MMA e eu dava aula. Em 2007, eu acho que essa equipe de MMA deve ter começado em 2000, 2002, não sei, não me lembro exatamente a data. Em 2007, cara, o espaço da Barra Gracie estava ruim, o jiu-jitsu estava crescendo muito e não estava compatível os treinos de MMA junto com o jiu-jitsu. E o empresário, que era sócio do Carlinho na época, o Carlos Malta, que é um amigo nosso, amigo meu, ele procurou outra localização para fazer só o MMA. E só que tinha a parte de aluguel, tinha essas coisas todas, e daí ficou conversado que eu iria dar aula de jiu-jitsu à noite nesse local. E por algumas razões, talvez proximidade, etc., como eu falei, eu já dava aula na Barra, entendeu? O Carlinho não concordou que eu desse aula de jiu-jitsu nesse local e também não, o apoio que a Barra Gracie estava dando ao MMA era muito pouco.
assim, financeiro zero, era só o nome, basicamente. Então, esse empresário rachou com o Carlinhos e montou essa outra localização, onde entraria o MMA e eu daria aula de jiu-jitsu à noite. Entendeu? E algumas pessoas da Barra Grace, no caso o Carlinhos, que era o dono, o chefe, né? Não gostaram da ideia e foi onde eu simplesmente me afastei. Eu nunca, não teve um racha, eu nunca fui, vamos dizer, demitido, whatever, mas eu me afastei, entendeu? Não, sim. Só um minuto. E Qual vai ser? todo. Não vai não? Posso ir, mas daqui meia horinha, se quiser esperar meia hora, eu vou. Ali a fera ali, ó, Robson Grace Jr., campeão. Os... Fera brabíssima. Rapaziada. Os... Então foi isso aí, foi em 2007, entendeu? Tá fazendo agora 13 anos, né? Mestre, voltando um pouquinho lá, nós vamos começar já a entrar na parte de campeonato. Mas o senhor treinou já nessa época, só para fechar esse assunto, foi nessa época que o senhor montou a Evolution ou não? Ainda a Gordo Jiu-Jitsu ou não? Já era sua academia e mudou só o nome? Então, a minha academia... Do Recreio acabou ou não? Continuou? Então, vamos lá. Desde 91 que a minha academia é Gordo Jiu-Jitsu. Desde 91, sempre foi. Só que eu, o Ralph, a Grace Panema, o Soca, o Draculino, que dava aula no Marina, o Roleta, o Gloglo, um monte de gente que dava aula ali, que era aluno da Grace Barra, que tinha sua própria academia, o Tinguinha. Os nossos alunos competiam pela Barra Grace. Entendeu? A gente já tinha a nossa academia. Como eu te falei, eu comecei a dar aula, eu comecei a usar o meu nome em 91. A Grace Barra, na época, não tinha franquias, ela só era matriz. E a gente dava aula com o nosso nome. Entendeu? Na realidade, a primeira academia que eu dava aula foi Grace Recreio, porque eu dava aula junto com o Ralph. Então a gente usava o nome dele, né? Grace Recreio, que era o nome do bairro. E daí, quando eu abri essa outra, que ia ser Boa Jiu-Jitsu, igual já era, aí aconteceu isso de não gostarem, simplesmente eu parei, meus alunos pararam de competir pela Barra Grace. O Celcinho, o Braga Neto, etc. Os garotos pararam de competir pela Barra Grace. Mas já era separado, entendeu? O nome. Eu só dei aula na Barra Grace em 96, que eu dei aula 1 ano em Ribeirão Preto. Eu fui sócio do Carlinho numa academia lá por 1 ano. Aí eu trabalhei com o Carlinho, eu era sócio dele numa academia lá, entendeu? Mas essa vinda para São Paulo, para Ribeirão Preto, foi em que ano, mestre? Foi em 95 ou 96, cara, não consigo. Não, 96 foi o Mundial, foi depois do Mundial. Foi o primeiro Mundial, foi em 96, então foi depois do Mundial. Deve ter sido meio de 96, mais ou menos. Eu fiquei exatamente 1 ano em Ribeirão Preto. E assim, por que a pergunta? O senhor, nós vamos entrar na parte de campeonato, foi campeão em 96, você teve em alto desempenho de jiu-jitsu 96, 97 já. E como que treinava, fazia para treinar em Ribeirão Preto, né? Que está abrindo uma academia, pouco aluno, pouco material humano. Exato. Foi uma escolha, né? Que eu já era casado, minha filha nasceu em 95, eu precisava ganhar mais dinheiro, minha academia era pequena, na Barra da Tijuca, no Recreio ali. E pintou esse negócio de Ribeirão Preto, que era uma cidade grande do interior de São Paulo, a maior cidade do interior de São Paulo na época, etc, etc. E eu apostei nisso. Fiquei lá 1 ano. Realmente eu não tinha treino, meus alunos eram 95% faixa branca. E só que eu tive um aluno lá que é o Renato Migliassi, que começou a treinar comigo, e ele era faixa preta de judô. E ele começou a me levar para treinar judô. Ele treinava jiu-jitsu comigo e ele me levou para treinar judô. Então, assim, eu mantive a forma física treinando judô com uma equipe que tinha lá de competição. E eu, cara, treinava com os alunos e, assim, vamos dizer, eu não tenho certeza agora, mas a cada mês e meio, 2 meses, eu ia para o Rio, passava 3 dias, 4 dias treinando no fim de semana, entendeu? Eu ia na quinta-feira, treinava 3, 4 dias e voltava. E, assim, eu estava no auge, muito em forma, então eu consegui manter.
Assim, em 97, o título acabou ficando por roleta, né? Mas a gente fechou, a gente não fez a final. Então eu tenho E a não, medalha. não teve luta. Exato, A gente ia chegar nisso. a Na medalha tá verdade, até comigo, né? você foi campeão em 96, em cima do Eduardo Conceição, e Exato, fechou com roleta em 97, né? exato. E daí, então, depois do Mundial, se não me engano, ali, eu não me lembro exatamente a data, mas depois. Bom, depois de um ano, eu vi que Ribeirão Preto assim não era. Não tinha. Não supriu a expectativa que eu tinha financeiramente. E eu decidi voltar para o Rio, até pela minha carreira de competidor, entendeu, cara? Que, tipo, cara, sei lá, tinha ali 25 anos e falei, pô, ainda tem mais, sei lá, quase 10 anos aí para competir, entendeu? Então, eu voltei para o Rio, voltei para a minha academia no Novo Leblon, ali, que era no condomínio Novo Leblon, e continuei, assim, competindo, treinando, o que eu sempre fiz, né? Mas no Rio, além dos meus alunos já serem mais graduados, né, cara? Já tinha aluno ali faixa roxa, etc. Eu tinha a Gracie Barra que eu treinava todo dia de manhã. Então era melhor para manter a forma, com certeza. E isso ajudou na minha longevidade de competição aí, que eu competi. Eu considero que eu competi em alto nível adulto até 2003, que foi o Pan-Americano de 2003 em Santa Bárbara, que eu fui campeão. Não, vamos falar sobre isso também. E também, quando você retorna, seus alunos ainda já faziam parte, Celcinho Vinícius, Braga Neto? Então, o Celcinho ele começou no meu retorno. Até ali, meus alunos assim mais graduados eram o Rabicó, que é um professor meu que dá aula para mim até hoje lá no Novo Leblon. Ele é o atual professor do Pedrinho, do João, do Roque. O Batata, que é o meu primeiro faixa preta, Sandro Batata, foi campeão brasileiro também, muito bom. Crispim. Eu tinha o pessoal antigo Miragaia, Renato e Gustavo Miragaia. O Celcinho veio quando eu voltei de Ribeirão Preto. Eu não me lembro exatamente o ano agora, mas foi quando eu voltei. O Braga Neto já veio com a equipe de MMA, cara. O Braga Neto começou a treinar comigo. O Braga Neto veio de marrom, de Manaus, né, cara? O Braga Neto já era campeão mundial. O Braga Neto foi campeão mundial peso absoluto na azul, roxo e marrom. Ele treinava com o primo dele, com o Pina, mestre Pina, lá em Manaus. E ele veio para a equipe da Gracie Barra de MMA. E ele treinava MMA ali na Gracie Barra e treinava jiu-jitsu comigo no Novo Leblon, porque ele era também apaixonado pelo jiu-jitsu e nunca. O Braga Neto nunca focou no MMA 100%, né, cara? Ele ficou ali sempre 70% jiu-jitsu e um pouquinho MMA. E então, o Braga Neto dessa garotada é o mais novo aí. O Braga Neto acho que fez 30 anos agora. E fala pra gente, mestre, porque em 99, assim, 97, você tinha um pessoal que treinava pesado lá na Barra Grace, né? O 98, começando o pé de pano, o próprio Roleta, Sim. tinha o Jamelã. Como que era o treino pra então, gente? Dessa geração, vamos dizer, conhecida mais da Gracie Barra, eu sou um dos mais graduados ali, né? Assim, como eu falei, quando eu comecei, os Machados já eram graduados. Quando eles vieram para os Estados Unidos, o mais graduado era o Renzo. Basicamente era o Renzo. O Nelsinho, também já estava morando em San Diego, era graduado também, faixa preta, mas estava em San Diego. Então, eu, o Ralph, o Sérgio Inácio e o Jucão foram os 4 faixa preta que pegaram nesse dia de janeiro de 93. E nós éramos os mais graduados. Então, teve várias gerações, assim, depois da nossa. Muita gente boa, um cara muito duro, que eu treinei muito, que treinou muito com a gente, era o Bita. O Bita vinha de Teresópolis junto com o Jucão, era um monstro, um dos caras mais fortes que eu já treinei. Era um cara forte já, muito mais pesado que eu. Um treino excelente. E daí, cara, veio vindo. Uma garotada ali, da Gracie Barra, como você falou, Roleta e Nino. Foram dois caras que vieram de roxa, de azul para roxa, já ali vieram de outras academias. O Nino veio do Jorge Pereira, o Roleta veio do Clube Barra, que era uma academia do João Moreira na época. E foi juntando, né, cara, com a gente. Era uma equipe muito forte ali na Barra. O próprio Jorge Pereira treinou com a gente muitos anos, muitos anos. Ele era um cara, era faixa preta, ele veio do Rickson.
Aí, cara, tinha Rommel, Rony Rusco, Duda, Tinguinha, Draculino, Soca, Soneca. O Soneca é da minha geração também. Eu falei Ralf, Jucão, Sesnácio e o Soneca. O Soneca pegou a faixa preta assim logo 3, 4 meses depois da gente. E realmente o treino ali era muito forte. Daí veio a garotada mais nova, Pé de Pano, depois veio o Roger, tinha o Rolizinho, o Igor, tinha muita gente boa ali. O meu irmão, que é também a outra geração, 4 anos mais novo que eu, o Cachorrão, o Daniel, Russo, Joselito, os caras, pessoal, tudo da minha geração. Né? Mestre, no primeiro Mundial, em 96, você lutou de médio, né? É, eu era peso leve, cara, até a faixa marrom. 21 anos. Até os 21 anos, 22 anos, eu era peso leve, sem dieta. Realmente, eu pesava 72, 73 quilos. Só que eu tinha 1,80 m, então eu era bem magrinho, né? E eu acho que eu peguei peso muito tarde, cara. Eu nunca fui de fazer preparação física, de fazer musculação, essas coisas, mas eu acho que eu desenvolvi mais a musculatura mais tarde. Aí, em 93, 94, 95 ali, até 97, até 96 eu era peso médio. O que era na época era sem kimono a pesagem, né? Então eu pesava 78, 79 quilos. Aí depois de 97 eu fui para o meio pesado, que foi quando eu fui com roleta, já era meio pesado. Como eu falei, eu nunca fui muito fazer, assim, eu tinha uma alimentação saudável, mas eu nunca gostei de. Hoje em dia toda garotada corta peso, né? Na época a gente não cortava peso. Era o peso que a gente era. Então eu fui subindo de peso e fui subindo de categoria, né? Hoje é o inverso, né, mestre? Hoje é o inverso, né? Hoje eles cortam peso para lutar mais baixo. Antigamente era todo mundo mais leve e lutava sempre o mais pesado, até o absoluto. Na realidade, o meu sonho ali, cara, sempre foi lutar absoluto, né, cara? Então, quanto mais pesado, mais forte, o absoluto é melhor. Então, com 73 quilos é difícil. Aí eu fui pro meio pesado. No final, ali dos anos 2000, ali, começo dos anos 2000, eu já era peso pesado. Lutava com 88, 89 quilos. Aí cheguei a fazer algumas competições no absoluto, entendeu? Que realmente você de peso leve para lutar no absoluto é muito difícil. Médio ainda dá, mas realmente é um sofrimento, entendeu? Você vê o Leandro Lô, né, cara? O Leandro Lô veio também do leve, médio, ele começou a ter destaque no absoluto quando ele virou peso No pesado. meio pesado. É. É isso mesmo. Ele era categoria leve, 73 quilos, e depois, hoje, está lutando no super pesado já, quando ele chegou a lutar. Mas é isso aí. Mas o senhor também foi campeão, fechou muito absoluto também, né? Foi campeão peso e fechou no absoluto. No Mundial eu não cheguei, não. No Mundial eu fiz um absoluto que eu estava indo bem, eu perdi na semi ali para o Zé Mário. Estava ganhando a luta, perdi. Mas fui campeão brasileiro absoluto, se não me engano, 2 vezes. Fui pan-americano também. Assim, pan-americano fechou. Como eu falei, fechando. Quando tinha vaga, eu botava ali meu nome ali, principalmente quando eu fiquei mais pesado, né, cara? Mas chegou um momento também que tinha uma garotada vindo. Um Pé de Pano, o Roger, e os caras mais pesados que eu, mais fortes, deixa eles lutarem. Muito bom. O senhor no Pan-Americano fechou com o Marcelo Matias, né? Fez a final, ganhou do Marcelo Matias, né? Acho que esse foi 95, se não me engano, né? 96. 96. Isso. Ele era da Companhia Paulista. Sim. Foi campeão em cima dele e eu acho que fechou absoluto com o Riga Machado, foi? Então, o Riga foi o seguinte. O Riga, como eu falei, ele foi um dos responsáveis por eu treinar lá, era professor, tudo, e só que nessa época ele já lutava pela Academia Machado, né? E a gente eu fiz a semifinal, ganhei do Saulo. O Riga fez a semifinal com o Jamelão, gol do Jamelão. Ele não sabia, na realidade, que eu ia fechar com ele, né? Ele lutou a semifinal. Quando ele lutou a semifinal, que ele ganhou. Não, minto. Quando ele ia entrar na semifinal, eu avisei a ele. Falei, Riga, se essa luta é a tua final, porque se você ganhar, eu não vou lutar com você. Entendeu? Você já me deu aula, etc. Eu não vou lutar com você. E ele ganhou a final e a gente fechou. Ele ficou com o título, com a medalha, etc. Título.
sensacional. Histórias que só... o intuito dessas lives é realmente, lógico, entreter o pessoal nessa reclusão social, mas que eles conheçam ouvindo dos ícones, né? Nossos heróis, né? Antigamente. Porque Com certeza é importante, cara. Isso aí, esse momento, eu acho que é a coisa mais positiva que está tendo nessa quarentena é isso aí. Conhecer histórias, eu sou suspeito de falar, eu adoro ouvir histórias, né? Eu lembro que nesse Pan-Americano, o meu mestre, o Roberto Godoy, ele perdeu a final pro cara da Barra Gracie, eu esqueci o nome dele agora, é Honório. O Godoy me ganhou no Mundial, acho que foi Mundial de 2000, não me lembro. A gente fez uma semifinal, se não me engano, quarta de final, ele me ganhou. O Godoy é muito Nossa, forte. que sensacional. Engraçado E que ele muita gente perdeu. me confunde com ele, sabia disso? Meu nome é Roberto, porque é Roberto. Roberto Gordo. Ele é Roberto Godoy, mas aparentemente, depois que ele ficou careca, né? Ele ficou careca bem cedo, como eu também. Muita gente confunde. Já me perguntaram, Godoy? Eu falei, não, eu sou o Roberto, mas não é Godoy. Histórias, muita história ainda. Lembrei o senhor já falou do Carlos Mata, né? Do Carlinhos. Que ano que o senhor foi para a América? Que decidiu levar. Então, eu sempre dei aula no Brasil, gosto muito do Brasil, sempre, assim, eu não posso reclamar financeiramente, cara. Como eu sou nascido ali praticamente na Barra de Tijuca, conheço todo mundo lá, eu sempre tive bastante aluno. Assim, depois que eu voltei, né, de Ribeirão Preto, como eu falei, em 96, 97, assim, nada de rico, nada, mas eu não posso reclamar financeiramente da minha academia no Brasil. Só que 2000 depois de 2012, 2013, muita violência, a família começou a reclamar, os filhos já adolescentes. A minha filha veio estudar no Canadá com 17 anos, fazer universidade, etc. E isso foi como é que é o nome? Encorajando ela, Determinante. principalmente a família, a querer se mudar, etc. Em 2015, eu estava de mudança para os Estados Unidos. Tirei meu visto de trabalho, estava de mudança para cá. Eu estava no Brasil ainda. E me convidaram para dar um mês de aula em Abu Dhabi. Eu fiquei na dúvida, que eu falei, pô, mas o cara falou, não, vem um mês, só um mês aqui, não sei o que, não sei o que. Era um curso de verão, né? Um summer camp. Aí eu fui. Aí chegando lá, fizeram a proposta de eu ficar, de eu me mudar para lá, né? E o projeto lá era muito grande, cara. Era um projeto, assim, muito grande, muito investimento, muito a ideia de escola, de exército. E o salário era bom também. Eu conversei com a família e, em vez de vir para os Estados Unidos, eu fui para o Abu Dhabi. Fiquei 2 anos e meio lá. E me mudei para cá, final de 2017. Mestre, nós vamos chegar vamos antecipar então o assunto do Emirados, né? Uhum. O senhor foi com a família para Emirados Árabes, ficando 2 anos e meio lá. Minha filha já morava no Canadá, mas eu fui com esposa e filho. Filho para o Emirados. E essa proposta, nesses 2 anos, porque eu falo a nossa conversa, eu falo porque eu tenho amigos, né? São 5 amigos faixa preta, né? Que estão lá. Né, lá na cidade de Abu Dhabi, né, no estado de Abu Dhabi, mas a cidade é Al-Ain. Al-Ain. Então, e assim, eles falam que realmente é um projeto imenso. E como que foi a sua experiência? Conta um pouquinho desses 2 anos e meio, o que era a sua função, porque o senhor foi convidado pelo próprio Sheik, né? Não, na realidade não. Então, eu fui convidado pelo Coronel Abdulmanan. Ele é o responsável, quer dizer, lógico, o responsável pelo projeto é o Sheik, mas o Sheik passou esse projeto para esse coronel, que é um segurança pessoal dele, coronel do Exército, hoje em dia general já, eu acho. E ele que me convidou, ele é o responsável, ele é o presidente da Federação de Jiu-Jitsu de lá. E ele me convidou para ajudar no projeto em geral, e para ser o head coach do National Team, que eles estariam montando uma seleção para competir em campeonatos no mundo, etc.
Então, essa foi uma das coisas que me agradou, que eu sempre gostei de competição, e lá eu ficaria 100% focado em competição. E sem contar de poder né, ajudar no projeto das crianças e do Exército, e o fato de lá ter, na época que eu fui, 650 professores de jiu-jitsu. Quando eu saí de lá, tinha 800 professores de jiu-jitsu lá, faixa preta. Não. Então eu falei, cara, eu só tenho, isso aí só tem a somar para mim, entendeu? Vou aprender mais, vou conhecer muito mais gente, vou conhecer uma nova cultura, assim, várias coisas a somar. E realmente foi, o trabalho acabou não sendo tão bom quanto a expectativa que eu tinha, por causa de um pouco de política e de, cara, toda, sei lá, grande empresa que seja, tem política e você tem que ceder e fazer concessões, etc. Então, você acaba não conseguindo realizar tudo que você sonhava. Mas para a minha vida e para o jiu-jitsu foi muito bom. Não, maravilha. O senhor foi um dos precursores, né, que fizeram lá o jiu-jitsu ter nome, né? Na realidade, o projeto lá já estava. Assim, o pessoal que está lá, que eu sei, dos mais antigos, era o Cid, o Alex Negão. Os caras já estavam lá há 7 anos quando eu cheguei lá, entendeu? E era um projeto bem grande, como eu falei, mas, assim, vamos dizer, quando ele me levou, o Bita já dava aula lá, o Bita é mais graduado que eu. O Carlos Henrique é um cara que tem um nome, que já estava lá. Mas quando ele me levou para lá, ele criou, esse coronel, ele criou, a federação criou esse cargo de head coach, entendeu? Que até então todo mundo dá aula. Você é o quê? Eu sou professor, um dá aula na escola, outro dá aula no exército. A ideia comigo, pelo menos a ideia que me passaram, seria de eu ajudar a fazer um padrão no ensino lá e pegar os atletas locais e fazer uma seleção, entendeu? E realmente viajar o mundo todo competindo. Até um certo modo deu para fazer, mas acaba sofrendo muita resistência, né, cara? Tem muita gente que não concorda. E, como eu te falei, a parte da cultural é diferente também, mas foi muito bom. Mas conseguiu implantar a parte de competições para ele? Ó, na Sim, verdade, sim, a gente sim. fala treinos de alto desempenho, né? Eles É, conseguiam então, treinar em alto desempenho lá? conseguimos dentro do possível, né, cara? O esporte lá não é um negócio muito forte, né? O povo lá não é muito ligado a esporte. Então, o jiu-jitsu hoje é o esporte nacional lá. Só que imagina, cara, um garotada que nunca fez esporte querendo treinar em alto rendimento. Não é fácil. Mas sim, eu tinha um timezinho lá, que é o pessoal que já é militar e que já é da guarda na Presidential Guard, né, da guarda do presidente, que já veio do wrestler, do judô, que é o Faison, o Numa, o Yahya. Ele já tem um background de esporte. Então, esse pessoal conseguiu treinar em alto nível, entendeu? Assim, dentro do possível, eles já eram faixa roxa, marrom, preta, e deu para fazer muito treino bom com eles. O que eu fiz muito lá foi mesclar os professores, né, que já davam aula lá, o pessoal que já competia, que tinha experiência de competição, eu mesclava junto com o treino deles, entendeu? Que daí a gente conseguia fazer um treino mais forte, de mais alto nível. Porque é bem complicado, né? Você pegar um faixa azul, que aí você vai começar a desempenhar um treino de alto desempenho para um faixa azul, começar a saber o que ele está gostando, é complicado, né? Bem É, difícil. É fácil você pegar um faixa preta que já vem há 5, 7 anos treinando e exato. transformar ele num lutador de jiu-jitsu, né? Exato. Aí, então, a gente começou a mesclar esse pessoal mais graduado e esse garotado da Presidência Guard com os faixas azuis, juvenis, a garotada que está subindo, para eles começarem a saber o que é. Dar um gostinho, né? Botar para eles começarem a entender, mas realmente não é fácil, né, cara? Principalmente se você não tem estrutura física, né? O corpo não aguenta, entendeu? E, assim, no Brasil, sei lá, e nos Estados Unidos, principalmente, o pessoal já vem fazendo outros esportes, entendeu? Já tem uma muito ligado em saúde, em fitness, nessas coisas. Lá, como eu falei, não era muito. Está crescendo muito agora essa parte de saúde, né, e esporte, né? Crescendo muito agora, graças ao jiu-jitsu.
É muito sedentário lá ou não? Eles não gostam mesmo de esporte? Então, cara, eu achei bastante sedentário quando eu cheguei. O esporte assim que eles assistem é o futebol deles não é de alto nível, apesar deles contratarem alguns jogadores de alto nível, mas né, comparado ao nosso futebol brasileiro ou europeu, é um futebol mais fraco, né? Mas de vez em quando tem um timezinho que chega, né? E, mas assim, o árabe ali do Emirados Árabes, do modo geral, tá? Eu não estou falando que é todo mundo, mas do modo geral eles são um pouco preguiçosos, eles têm a condição financeira boa, e isso faz o cara ficar meio, como eles falam lá, chuei-chuei, né? Chuei-chuei é tipo devagar, meio, não, calma, calma. Aí eles falam assim, a paciência. Então, É tipo, porque assim, comparado a uma garotada, meu irmão, sei lá, pega uma garotada aí do Rio de Janeiro, aí de projetos do Brasil, aliás, Rio de Janeiro, Manaus, São Paulo, Minas Gerais, uma garotada de projeto social, não tem como comparar com eles, entendeu, cara? Eles não têm background de esporte. é o. Aqui é a chance de ter. Você tem uma chance só de se dar bem na vida, Só né? tem o Lá já tem uma. Alessandro Menezes, é o Sandrão. Esse cara foi meu aluno lá em Ribeirão Preto, cara. Ele tem uma história legal de vida. Ele foi meu aluno lá em Ribeirão Preto, faixa branca, iniciou comigo, daí se mudou para São Paulo, foi aluno da Infight. Hoje ele é faixa marrom, cara, tá muito bem. Tô falando dele que ele botou aqui, jiu-jitsu Eu mudou minha tô vendo história, aqui. mudou minha vida. E realmente eu tive o prazer de iniciar ele no jiu-jitsu. Ele era faixa preta de taekwondo, um cara fisicamente bem dotado, alto, forte. E tinha seus altos e baixos na vida, né, cara? Um jovem ainda, mas é um vencedor aí. É um exemplo ele. Histórias que o jiu-jitsu muda, mudança de vida, né? É. Não, sensacional, mestre. Já passou o Ornelas aí também, um cara Eu tive com o faixa preta Ornelas aqui. aí no interior de São Paulo, na Academia do Boi. Ele foi lá no seminário. É, sensacional, E mestre. morou em Abu Várias Dhabi também, o histórias. Ornelas, né? Ele deu aula em Abu Dhabi. Não tô. Não, Quase não, não, certeza. não. Quase certeza que deu sim. Antes de mim, bem antes de mim, quando eu cheguei lá, ele tinha acabado de sair, eu acho. Sensacional, mestre. Eu falo porque tem um amigo meu, né? O Rodrigo Ribeiro, né? Ele dá aula em Alain, mas ele, pô, disputando o Mundial, perdeu pro Bochecha por uma vantagem em 2018, Eu sei perdeu que é pro o Lô Rodrigo. numa. Poxa, os caras conseguem treinar para poder lutar um Mundial de Jiu-Jitsu, né? Então Como eu era onde a falei, gente. cara, devido a ter muita gente lá, muito faixa preta, e tem treino, tem tempo para treinar. O horário de trabalho geralmente é na parte da manhã, que é a escola e exército, e a parte da tarde e da noite o cara tem o tempo dele, se ele quiser. Tem muita gente lá que está também só vivendo a vida e deixando passar, mas tem uma garotada lá que gosta de competir e continua se mantendo. É uma maneira de você conseguir ter o lifestyle do jiu-jitsu e se manter treinando, entendeu? Mestre, a gente está chegando ao final da nossa live, mas eu queria deixar a pergunta antes da gente fazer os agradecimentos. Qual que é a vontade que o mestre Roberto Gordo acorda todo dia de manhã falando assim, caramba, eu faço o que eu gosto, é o que me motiva. Qual que é o lifestyle do mestre Roberto Gordo? Então, cara, eu sou, não sei se é a palavra viciado, mas eu sou viciado em movimento, em atividade física. E eu gosto de competição. Então, assim, está sendo até difícil um pouco essa quarentena para mim. Eu estou realmente sem treinar há 11 semanas, mas eu tenho que pedalar, onde eu vou, eu procuro um esporte local para fazer. Eu andei fazendo mountain bike aqui, que tem umas trilhas, eu surfo. Eu gosto muito de esporte outdoor, né, cara? Fazer esporte assim na rua. Eu sou do Rio de Janeiro, na praia. Então, eu sou isso, cara, ficcionado por exemplo, não posso dizer só por esporte, mas por atividade física e saúde. Bom, então o surf e o futebol também fez muita parte da sua vida. Sim, surf é meu hobby preferido. O futebol foi um momento que eu joguei, mas era a época que o joelho era ruim ainda. Então eu jogava e meu joelho machucava muito no futebol, mas eu ia insistindo.
E nos meus últimos 3 anos, 4 anos no Brasil, 2012 a 2015, eu joguei muito vôlei também, de praia, mas não em alto nível. Joguei com os coroas da praia lá, só para fazer esporte, cara. Eu preciso, entendeu? Fazer esporte. Na live, nas 2 lives atrás, o mestre Guigo falou, o mestre Roberto Gordo gosta muito de futebol, ele jogava muito bem. Bem, eu não jogava, não. O Janzinho aqui, ó, lá de Ribeirão Preto também, garoto, falando que eu não jogo bola, porque lá em Ribeirão Preto, eu tive que ensinar o pessoal lá a jogar bola, entendeu? Os caras lá não são muito bons, não. Eles só gostam de beber e tudo, churrasco. Aí eu fui lá, tudo eu dei um gordo. curso. Além de dar aula de futebol, de jiu-jitsu, eu ensinei o pessoal a jogar bola também. Tudo Mas o grosso, Guigo, mestre. cara, o Guigo é interessante. Você falou do Guigo. O Guigo, eu conheço o Guigo desde garoto, né? O Guigo estudou no colégio com o meu irmão, mais novo. Então eu conheço o Guigo desde garotinho, ali da escola. Que legal. Guigo também, mestre Guigo teve uma história aqui na live, depois se inscreve no canal lá, veja a live dele, ele foi campeão mundial em 96. Eu sei, acompanhei o Guigo, a carreira dele toda. Sensacional. Nesse Mundial de 96 tinha muita fera brabíssima lá, né? O senhor foi campeão, o Roleta foi assim, campeão. Desse jiu-jitsu, vamos dizer, da era moderna do jiu-jitsu, né? Que é a era da IBJJF, CBJJ, é a primeira geração, né, cara? Eu ainda tive uma geração antes de mim que eu vi assim lutar, né? O Rickson, o pessoal mais antigo, mas essa da era moderna, vamos dizer, do jiu-jitsu foi a primeira geração ali, 96, 97, com Murilo Bustamante, Fábio Gurgel, Libório, Zé Mário, eu, Draculino, Soca, Guigo, bom, essa garotada toda aí. Garotada não, estamos tudo velho, né? Mas estamos aí. Só fera. Mestre, eu vou tirar os comentários aqui. Primeiro agradecer ao senhor pela presteza. Sei que é complicado, o senhor vem de outra live, de vários compromissos. Prazer. Foi um enorme prazer fazer essa live com o senhor. Queria agradecer em nome de todos aí que estavam na live, que estão ainda na live, nesse momento de reclusão, o senhor disponibilizar um pouquinho do seu tempo para falar da sua história, uma história vitoriosa e campeã. Mestre, a palavra é sua. Valeu, cara. Obrigado aí, obrigado por quem participou e fez perguntas, etc. Obrigado por você, a oportunidade aí também de conhecer uma pessoa nova e saber mais um pouquinho de você também. E é isso aí, cara. A gente estamos saindo aí, começando a querer sair desse momento difícil, né? Que, como eu falei, o jiu-jitsu me ensinou isso e 2 coisas importantes que eu aprendi com o jiu-jitsu que eu estou levando para esse momento agora. Uma é resistir, né? O amasso que a gente está tomando da vida agora, para a gente dar a volta por cima e voltar a vencer na vida. E a outra é de sempre tirar alguma coisa boa do momento. Então, como você falou, essas lives, eu não vejo todo dia, mas sempre que eu posso, às vezes eu pego uma dessa que está passada e eu dou uma assistida. E vai ter material aí para a gente ficar vendo coisa há muito tempo aí, entendeu? E aprendendo um pouquinho mais. Me corrija se eu estiver errado. Isso que o senhor acabou de falar, ele simboliza no jiu-jitsu como se fosse foi com o Zé Mário ou com o Libório, que não sofria nenhum ponto, e o senhor acabou raspando eles de meia guarda e pontuando ele por anos, que ele não fazia um ponto nele. Foi o Zé nesse absoluto aí. Eu acho que o Zé chegou até a faixa preta sem tomar ponto, cara. O Zé era um monstro, né? Nunca perdeu e nunca tinha tomado ponto, se não me engano. E eu consegui raspar ele ali, fiz uma levantada. No final, ele até ganhou a luta. Virou ali no... Mas foi um lutão, foi uma luta muito boa. Sensacional, mas é o que a gente fala, né? Ser resiliente nesse momento e procurar pegar o que o jiu-jitsu nos ensina. Exato. Mestre, mais uma vez, muito, muito obrigado. Um excelente noite, senhor. Tchau, tchau. Prazer é todo meu. Abraço. É isso aí, pessoal. Hoje foi a live de hoje com o Roberto Gordo, o tetracampeão pan-americano, campeão mundial. Obrigado, pessoal, a todos. Nossa live vai ficando por aqui.
Mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal do YouTube, Márcio Liamari. Tem o link nos stories, é só arrastar para cima. Se inscrevam lá. Obrigado a todos, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Semana que vem tem mais. Forte abraço e já já estamos saindo dessa quarentena. O importante é ficar